Fazemos agora uma viagem por estes dias, sempre ao comando de Joel Cleto. Joel, bem-vindo. Vamos começar precisamente esta viagem. O nosso ponto de partida é praticamente sempre o mesmo, uma efeméride, vai mudando de dia para dia. Claro. Desta semana leva-nos até dia 8 de dezembro. Exatamente, leva-nos até ao feriado de Nossa Senhora da Conceição. E haveria aqui até vários anos para, enfim, evocarmos a efeméride, mas acho que podemos ir até 1666, quando Nossa Senhora da Conceição passa a ser a padroeira de Portugal. Ela é a padroeira de Portugal. Mas porquê é que ela foi escolhida como a padroeira do nosso país? E afinal, que Nossa Senhora é esta? Percebemos que se trata, obviamente, de uma devoção mariana, uma devoção a Maria, mas que se reveste de características muito próprias. E é uma devoção que é, enfim, muito popular entre os católicos, e faço questão de sublinhar católicos, porque, como já vamos ver, enfim, por trás desta devoção a Nossa Senhora da Conceição está um dogma, uma crença, uma fé dos católicos, e que nem todas as outras correntes, nem todas as outras religiões cristãs estão de acordo com este dogma. E tem a ver com o quê? Tem a ver com a concepção virginal de Maria. Isto é, todos nós sabemos, e assim é um dogma que é comum a todos os cristãos, que Maria, quando concebe o menino Jesus, é virgem. É um dogma. E um dogma é exatamente algo em que as pessoas acreditam, têm fé, não há como aprovar, ou acreditam ou não acreditam, ou têm fé ou não têm fé, e isso, portanto, um dogma é uma verdade que a Igreja reconhece como sendo assim e não se discute. Se discute é porque não se tem fé. E, como te dizia, e todos nós sabemos, para todos os cristãos, o dogma da concepção virginal do menino Jesus. Maria era virgem quando concebeu o menino Jesus. Mas o que está aqui em causa, no feriado de 8 de dezembro, o que está em causa em torno desta Nossa Senhora da Conceição, é a própria Maria, nesta versão católica, também ela tinha sido concebida sem pecado. Ou seja, a mãe de Maria, Santa Ana, quando concebe Maria, também ela era virgem. Esta é uma crença muito antiga na Igreja Católica e muito popular em alguns países, particularmente em Portugal. Para teres uma ideia, Ana Rita, nós sabemos que a festa do 8 de dezembro, da Concepção, os nossos irmãos espanhóis dizem Nuestra Senhora de la Concepción. Nós dizemos Conceição, mas Conceição é Concepção, não é? É Conceição. Ora, portanto, dizia-te que esta data, o 8 de dezembro, está calendarizada pela Igreja desde o século XV, desde 1477, que esta data está no calendário católico. E, no entanto, como era, enfim, uma ideia muito discutida, ela só é verdadeiramente aceita como um dogma. A Igreja só definitivamente assumiu, sim, a mãe de Maria, Santa Ana, também era virgem quando concebeu Nossa Senhora. Isto só vai se tornar um dogma, imagina tu, em meados do século XIX. Temos que esperar até 1854 para finalmente a concepção virginal de Maria, Nossa Senhora da Conceição, ser assumida como um dogma. Mas, como eu te dizia, há já muito, muito tempo que, independentemente da Igreja só a conceber como um dogma em meados do século XIX, há séculos que ela já era festejada, e particularmente em Portugal. E o que nos leva, então, à escolha de Nossa Senhora da Conceição como a padroeira de Portugal. E tem tudo a ver com um feriado que assinalamos há uma semana atrás, com o 1 de dezembro de 1640. A 1 de dezembro de 1640, Portugal recupera a independência, depois de 60 anos debaixo do domínio espanhol, a 1 de dezembro. E o novo rei de
Portugal, Dom João IV, enfim, alguma da elite, vão depois começar a, enfim, dar a indicação de que tinha sido possível recuperar a independência graças à intervenção de Nossa Senhora da Conceição, que era objeto, aliás, de particular devoção em Vila Viçosa, que é onde estava o paço de Bragança, do Duque de Bragança, que virá a ser o rei Dom João IV. E a verdade é que esta crença vai de tal forma, enfim, afirmar-se que apenas 6 anos depois, em 1646, o rei de Portugal acaba mesmo por atribuir definitivamente, enfim, o sucesso à restauração da independência de Portugal à intervenção de Nossa Senhora da Conceição e vai considerá-la a padroeira de Portugal. E isto é muito curioso porque, a partir daí, penso que tu saberás, Ana Rita, mas nem toda a gente sabe lá em casa, a partir desse momento, os reis de Portugal deixaram de usar coroa. Os reis de Portugal só usavam coroa num momento, que era no momento da sua coroação. Aí tem que... Mas, a partir desse momento, retiram a coroa, porque a coroa de Portugal pertence a Nossa Senhora da Conceição. E, por isso, por exemplo, a maior parte dos retratos dos reis de Portugal eles aparecem sem coroa ou, quando muito, nos retratos aparecem com a coroa numa cadeira ao lado, porque eles não têm a coroa. A coroa foi dada à padroeira de Portugal, que é Nossa Senhora da Conceição. Deixa também dizer-te que aqui no Porto nós tínhamos uma festa que de algum modo se perdeu, que era muito popular, no dia 8 de setembro, e que se desenvolvia durante séculos naquilo que é hoje a Praça da Liberdade, na esquina com a Rua dos Clérigos, que na altura não se chamava Rua dos Clérigos, mas sim Calçada da Natividade. Natividade, e pode-nos parecer Natal. Não, vamos por partes. É porque o que ali era festejado a 8 de setembro, havia lá uma grande fonte, que entretanto desapareceu, e por cima dessa fonte havia uma imagem de Nossa Senhora da Natividade. Natividade, e por isso, como te dizia, podemos pensar que é o Natal. Mas vamos reparar bem na data, 8 de setembro. 8 de setembro são exatamente 9 meses depois de 8 de dezembro. Ou seja, aquilo que se comemora a 8 de setembro é a natividade não do Menino Jesus, mas da mãe do Menino Jesus, de Maria. Maria nasce a 8 de setembro. E nasce a 8 de setembro porquê? Porque 9 meses antes, 8 de dezembro, foi a conceição de Nossa Senhora. E, portanto, e sim, no Porto havia uma grande festa, não tanto a 8 de dezembro, mas depois no nascimento, na natividade de Nossa Senhora, ali no coração Agora do Porto. sim, faz todo sentido. Joel, vamos até Ponte Lima. Há por lá um novo instrumento, mas virtual. Estamos a falar de que novo instrumento? O repositório da memória de Ponte Lima é, de facto, um instrumento que a autarquia apresentou neste último fim de semana e é muito interessante. É, enfim, aparentemente um site, mas não é um site qualquer. Ele é bastante interativo, muito fácil de consultar e onde a autarquia está, enfim, a carregar com imensos elementos, neste momento já bem mais de 1 milhar de elementos relacionados com a memória de Ponte Lima. E estamos a falar de quê? Estamos a falar de fotografias antigas, estamos a falar de registros sonoros, estamos a falar de registros vídeo, imagem animada, e, portanto, hoje em dia, qualquer pessoa que queira saber um pouco mais, que queira avivar a sua memória ou saber ter imagens de Ponte Lima, muito facilmente pode encontrar isso neste repositório, que é, como te dizia, muito interativo. As imagens que lá são colocadas, ou os outros documentos sonoros ou vídeo, permite que se coloquem comentários, portanto as próprias pessoas podem contribuir para alimentar este repositório, e depois a busca é muito fácil. Podemos fazer, por exemplo, uma busca pelos diferentes lugares ou as diferentes freguesias do concelho, podemos fazer uma busca com base nas datas, cruzar isso, dizer que quero ver imagens de uma determinada freguesia numa determinada década e muito facilmente chegamos lá. E é um repositório muito interessante também porque, nomeadamente no que diz respeito às questões sonoras, porque neste momento já lá estão colocadas dezenas de registros
de gravações em discos, vinil, dos anos 60, dos anos 70, que hoje em dia dificilmente nós conseguimos ouvir, não é? E, portanto, porque começa a ser difícil haver em casa um giradiscos, embora eles agora estejam outra vez na moda, mas é um pouco difícil, não é? E, portanto, agora, à distância de apenas de um clique, podemos também, através deste repositório, escutar algo que tem a ver com a memória, com a identidade daquele território de Ponte Lima. Joel, um novo instrumento para Ponte Lima, uma nova exposição para Espinho, que se centra sobretudo em quê? Também na memória e também em fotografias. Estávamos, de facto, a falar de fotografias antigas de Ponte Lima e, com efeito, também há poucos dias inaugurou no Museu Municipal de Espinho uma exposição que chama-se Vivências em Espinho. É uma exposição fotográfica. Aconselho vivamente a irem rapidamente, porque ela fecha já no início de janeiro. Nos primeiros dias de janeiro a exposição fecha. É uma exposição temporária. É uma exposição fotográfica, mas são fotografias muito datadas, ali ainda do tempo da Segunda Guerra Mundial. Estamos a aproximar do final da Segunda Guerra Mundial, portanto ali nos primeiros anos da década de 40 e depois os anos 50. Uma época em que Espinho vive momentos particularmente glamourosos, como hoje se costuma dizer. Espinho era, na verdade continua a ser um importante destino de lazer, de veraneio, mas é uma época, final da guerra e depois, enfim, apesar da crise imediata que segue, mas depois a seguir temos todo um boom, todo um desenvolvimento económico, a paz na Europa, enfim, grandes esperanças. E entre 1942 e 1957, o fotógrafo Luís do Sacramento Martins fez, de facto, um grande conjunto de fotografias, revelando-nos, como tu dizia, esses espaços mais glamourosos, a piscina solar e o Atlântico, o Palácio Hotel, os vários cafés, obviamente o grande casino, e, portanto, visitar esta exposição é rever essas imagens e essas vivências que marcam tanto Espinho na década de 40 e 50. Ora, vamos falar de uma exposição em Lisboa, mas que não fala propriamente do Sul, faz também ligações à cidade do Porto. Porquê? Olha, estamos a falar de uma exposição muito, muito interessante que também inaugurou por estes dias no museu, no belíssimo Museu da Misericórdia de Lisboa. E tem um título muito sugestivo, que é Filhos de Todos, Filhos de quem? Os Expostos da Roda de Lisboa. O que é isto dos expostos, para os telespectadores estiverem menos familiarizados? Tem a ver com aquela questão da roda, não é? No passado, muitas vezes, havia quem abandonasse ou entregasse as crianças recém-nascidos na roda. A roda era um instrumento que existia nos conventos femininos, nos mosteiros e conventos femininos, que, numa época em que quem está dentro do mosteiro não pode contactar com o exterior, não é? Nomeadamente algumas ordens religiosas femininas, e, portanto, quando se queria contactar com alguém que está dentro do mosteiro ou convento, fazia-se através de uma roda que fazia circular e onde se colocavam os produtos que se queriam fazer entrar no mosteiro, rodava-se e não se conseguia ver lá para dentro, e aquilo que era colocado deste lado rodava para o interior, era recolhido por quem está lá dentro e vice-versa. Ora, a roda era muitas vezes utilizada, porque às vezes havia rodas de grandes dimensões. Se eu queria entregar no mosteiro um grande recipiente, uma pipa, as rodas por vezes tinham grandes dimensões. Estou a dizer isto porque hoje em dia vemos em alguns mosteiros e conventos algumas rodas muito pequeninas e podemos pensar que eram sempre assim. Não, essas eram para fazer chegar a correspondência e outra coisa. Ora, nessas rodas maiores muitas vezes abandonavam-se as crianças. Os pais, as mães, famílias de recém-nascidos que não queriam ter aquela criança, abandonavam na roda, faziam rodar e a criança já estava do lado dentro do mosteiro ou de outras instituições que os recolhiam. Esta exposição permite-nos, desde logo, desmistificar algumas coisas, algumas ideias feitas, porque existe muitas vezes a ideia de que quem abandonava ali as crianças eram
nobres, gente de categoria social superior e que, enfim, aqueles filhos podiam ser frutos de relações, não convencionais e, portanto, abandonavam as crianças. Bom, aquilo que esta exposição deixa definitivamente bem claro é que, não, também acontecia, mas aquilo que era mais normal, aquilo que era mais habitual, era serem filhos de gente de todas as classes sociais. Agora, havia uma tradição, eu diria quase pungente, tocante, e ao ver esta exposição, por vezes ficamos mesmo comovidos, que é muitas das mães ou dos familiares que abandonam ali as crianças, muitas vezes abandonam também porque não têm meios de subsistência para garantir a sobrevivência da criança, no fundo têm a esperança de que um dia as poderão vir lá recuperar. Agora, como recuperar uma criança que foi abandonada dentro de um mosteiro ou um convento, uma destas instituições? Como provar que aquela criança que abandonou há meses, há um ano, há 4 ou 5 anos, como provar que a criança é sua? E é isso que esta exposição mostra. Nós temos aí temos umas imagens, porque juntamente com a criança eram deixadas sinais. E os sinais podiam ser, por exemplo, metade de uma moeda, metade de um documento, podia ser algo bordado. E depois, se eu queria recuperar a criança que tinha abandonado, eu volto lá ao mosteiro, ao convento, à instituição e disse: eu há X tempo deixei aqui uma criança e deixei este sinal. E não é só deixar o sinal, é provar que fui eu que deixei o sinal. Portanto, esse sinal tem que ter 2 partes. E, portanto, eu deixei uma criança com este sinal, com uma medalha partida, com uma peça de vestuário descosida, e eu tenho aqui a outra parte para provar que isto liga. Bom, esta exposição no Museu da Misericórdia de Lisboa socorre-se de muitos dos sinais e instituições de Lisboa, mas também de outros lugares do país e particularmente do Porto. O Arquivo Distrital do Porto, que herdou muitos dos antigos arquivos dos mosteiros e conventos da cidade, tem muitos destes documentos e vários deles foram emprestados para esta exposição. O que também lá está exposto, e é uma imagem que nós também temos aqui para mostrar a seguir, é que a Universidade do Porto tem um desenho raríssimo de Leonardo da Vinci. É a única obra de Leonardo da Vinci que existe em Portugal. Está classificado como Tesouro Nacional e como é um desenho de Leonardo da Vinci em torno destas questões da maternidade, da proteção das crianças, também este desenho, que tem andado por muitos sítios, ainda há pouco tempo esteve no Museu do Louvre e agora a Universidade do Porto emprestou também para esta exposição no Museu da Misericórdia de Lisboa. Enfim, também por esta ligação ao Porto, seja por este desenho do Da Vinci e da Universidade, seja por esses sinais de instituições do Porto, há motivos também para Joel, há motivos também para falar sobre o novo livro de Hélder Pacheco, foi apresentado a semana passada. Sim, Crónicas dos Dias. É um livro que foi apresentado na Igreja dos Clérigos. Aliás, a Irmandade dos Clérigos tem também aqui um papel no apoio à edição desta obra, que reúne as crónicas que semanalmente Hélder Pacheco escreve no Jornal de Notícias. São crónicas muito curtas e estão aqui todas reunidas destes últimos anos, desde o tempo em que ficamos todos enclausurados por causa da pandemia até praticamente aos dias de hoje. Hélder Pacheco reuniu quase todas essas crónicas e foram agora publicadas em livro e, enfim, ler Hélder Pacheco é sempre uma forma de nos reencontrarmos com a cidade, no que ela tem de bom, naquilo que tem que melhorar e, portanto, Hélder Pacheco é uma referência quando falamos sobre a memória. Pode ser um bom presente de Natal. Seguramente um belíssimo presente de Natal. Vamos precisamente entrar na quadra natalícia e vamos fazer mais uma sugestão que nos leva também para uma visita guiada por Germano Silva. Sim, e de alguma forma continuamos nos clérigos, não é? E continuamos com outro dos grandes nomes dos meus mestres. Hélder Pacheco é um dos meus mestres quando falamos desta paixão e divulgação sobre a história e património do Porto, o Germano Silva também. E o Germano vai, de facto, guiar
duas visitas organizadas pela Irmandade dos Clérigos e que vão ter lugar exatamente nos dias 14 e 21 de dezembro, da parte da manhã. São duas visitas em torno do Natal no Porto. Aliás, a visita do dia 14 de dezembro intitula-se mesmo O Natal Portuense e depois a visita do dia 21 de dezembro é as antigas tradições do Porto, da ceia, das janeiras e os reis. Germano Silva é um incansável divulgador do Porto, enfim, das suas tradições, da sua identidade, e estas visitas com o Germano são sempre incríveis. A única dificuldade é que o Germano, apesar de já ter há bastante tempo ultrapassado os 90 anos de idade, impõe um ritmo incrível e, portanto, temos todos que andar ali comandados pelo Germano, que de facto não parece a idade que tem. E há também visitas para serem feitas por Joel Cleto no Porto Canal, o Caminhos da História. Joel, vamos terminar assim? Exatamente, vamos terminar. E continuamos, por esta altura natalícia, a revisitar antigos episódios dos Caminhos da História. Até ao final do ano voltaremos a ter novidades, mas por estas semanas estamos a revisitar antigos episódios, quer dos Caminhos da História, quer também do Conversas com História. E a esse propósito, deixa-me também lembrar que no site do Porto Canal é sempre possível revisitar e fazer, como tu dizias, essas visitas. São cerca de 600 episódios que estão disponíveis e que podem ser consultados. Nem seria possível pedir-te para destacares um, até porque já sei que vais dizer que são todos especiais. Joel, obrigada. Tá, até para a semana. Até para a semana.